Deus é amor, Deus é amor, Jesus Cristo é o amor, Jesus Cristo é o amor. O amor é o dom supremo, o perfeito amor lança fora todo medo. Deus é amor, Deus é amor, Deus é amor. Jesus Cristo é o amor, Jesus Cristo é o amor, Jesus Cristo é o amor. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, e contém em mim tamanha fé que eu possa remover os montes, se eu não tiver o amor, nada serei. Se eu não tiver o amor, nada serei. Eu amo você, eu amo você, eu amo você, porque Deus é amor, Deus é amor, Jesus Cristo é o amor. Maravilhoso Deus, muitíssimo obrigado, meu Deus, por cada amanhecer que o Senhor nos presenteia com a vida, com as condições físicas e financeiras. Isto realmente nós não podemos dizer nem que é um amor, isso é muito mais do que um amor, porque o Senhor nos concede todas as coisas, assim como um pai tem o prazer de dar ao seu filho o que ele necessita, assim tu tens o teu prazer para conosco, ainda mais, porque tu nos presenteia de tantas as formas, meu Deus, e nós agradecemos tão pouco a ti. Que o Senhor tenha misericórdia de mim, que o Senhor tenha misericórdia de nossas vidas, e que possamos ser mais gratos a ti, que possamos estar mais na tua presença, meu Deus. Obrigado, Jesus, por cada quarta-feira o Senhor nos trazer aqui nesse local, onde viemos ansiosos para escutar a tua preciosa palavra, para entoar esses simples hinos, mas que possam chegar na tua presença e que o Senhor possa se alegrar com eles. E assim também, meu Deus, vamos ter um tempo para nos dobrar nos nossos joelhos e estarmos ali na tua presença, meu Deus, te agradecendo, te pedindo, te louvando, meu Deus, assim como é o nosso desejo, o nosso dever. Muitíssimo obrigado, Deus amado, em nome do teu Filho, Senhor Jesus Cristo, nosso Redentor e Salvador, te damos graça por tudo e por tanto. Amém e amém. Mais um corinho, irmãos, é o 106. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui.
rendemos-nos a Ti, pois um dia a Tua morte crucifica todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada, agora brilhando, e cada dia brilha mais. Só pra Te adorar e fazer Teu nome grande, bem grande, e Te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Mais uma vez, irmãos. Jesus, em Tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos Tua face e rendemos-nos a Ti, pois um dia a Tua morte crucifica todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada, agora brilhando, e cada dia brilha mais. Só pra Te adorar e fazer Teu nome grande, bem grande, e Te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Amém e amém. Irmãos, queria convidar os irmãos para nós começarmos com o hino número 3. A minha alma estava longe dos caminhos do céu. Eu era cego e desprezível pecador, mas Jesus já transformou minhas trevas em luz, quando Ele estendeu Sua mão para mim. Quando Jesus estendeu Sua mão, quando Ele estendeu Sua mão para mim, eu era pobre e perdido, sem Deus, sem Jesus, quando Ele estendeu Sua mão para mim. Agora me regozijo desde que o aceitei, e na tempestade eu posso sossegar, pois com Ele estou liberto do perigo e do mal, desde que estendeu Sua mão para mim. Quando Jesus estendeu Sua mão, quando Ele estendeu Sua mão para mim, eu era pobre e perdido, sem Deus, sem Jesus, quando Ele estendeu a
estende todo dia, né, sua mão. Pai Celestial, pela tua bondade, amor, estamos diante da tua presença, Senhor. Receba os nossos louvores, cântico a ti, Senhor. Tudo isso é de agradecimento por ter dado a vida nossa, a vida. Obrigado, Jesus. Abençoa os teus filhos, receba as ofertas, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Tu é calmo no alto da montanha, tudo é prazer, a vida é satisfaz, mas tudo muda se descer ao vale. Não perca a fé, irmão, você não está só, pois o Deus da montanha é o mesmo do vale, nas provações, seu auxílio Ele dá. Ele é o Deus da montanha e da tempestade, o choro dura uma noite, mas amanhã vem alegria. Pela fé, no alto da montanha, é tão fácil, a vida é melhor, mas o vale, no fundo desse vale, Ele prova a fé e não me deixa só, pois o Deus da montanha é o mesmo do vale, nas provações, seu auxílio Ele dá. Ele é o Deus da montanha e da tempestade, o choro dura uma noite, mas amanhã vem alegria. A vida é fácil quando estás por cima, mas no vale surgem tentações. Tenha fé no vale ou na montanha, Ele é fiel e não te deixa só, pois o Deus da montanha é o mesmo do vale, nas provações, seu auxílio Ele dá. Ele é o Deus da montanha e da tempestade, o choro dura uma noite, mas o amanhã, mas o amanhã, a vitória vem. Verdade, né? Verdade. Ontem de noite eu tive uma prova disso. Eu estava com sinusite, porque de vez em quando me dá uma sinusite. E daí eu acordei de madrugada, assim, olhei, era 2h30, eu digo, bom, vou me confortar que é uma sinusite, né? Mas de madrugada pode acontecer várias coisas, né? Então o nosso refúgio mesmo é só Deus. Só Deus, Ele sabe, né, se vamos acordar de manhã ou se não vamos, mas devemos estar preparados para o sim e para o não.
Esse é o nosso verdadeiro preparo. Irmãos, vamos cantar mais um hino? 332. Nações confusas, Israel despertando, são sinais que o profeta falou. Os dias gentios cantados têm sido, o fim brevemente virá. A redenção perto está, os homens tremendo estão. Preparem as lâmpadas, o noivo vem já. A redenção perto está. A figueira brotando, Israel retornando, a terra que um dia perdeu. Sua chuva tardia, Ele está chamando, ó, volta ao teu reino, Israel. A redenção perto está, os homens tremendo estão. Preparem as lâmpadas, o noivo vem já. A redenção perto está. A verdade de Deus os falsos rejeitam, de Cristo é o nosso Deus. Embora esta era negue a palavra, a noiva jamais negará. A redenção perto está, os homens tremendo estão. Preparem as lâmpadas, o noivo vem já. A redenção perto está. Amém. Deus abençoe a todos vocês, né? Eu vou ler uma escritura com vocês, está segundo Samuel, no capítulo 12. Segundo Samuel, capítulo 12, verso 1. Quando você acha, peguei um pouquinho de sol, fui para a praia. Não. Carregando um pouquinho de brita, né? Brita e mexendo no telhado. O sol me pegou. É Samuel o quê? Samuel, 2 Samuel 12, verso 1, né? 12. Né? Vamos falar um pouquinho, a ideia aqui é falar da sublime graça, né? Amém. Mas quando vamos ler aqui, vamos ver o que o profeta Natan vai falar com Davi, né? Mas lembre o que eu quero dizer, a gente está falando da sublime graça de Deus.
E o Senhor enviou a Natã a Davi, e apresentando-se ele a Davi, disse: havia numa cidade 2 homens, um rico e o outro pobre. O rico possuía muitas ovelhas e vacas, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma pequena cordeira que comprara e criara, e ela tinha crescido com ele e como seus filhos. Do seu bocado comia e do seu copo bebia, e dormia em seu regaço e tinha como filha. E vindo um viajante visitar o homem rico, deixou este de tomar as suas ovelhas e das suas vacas para servir para o viajante que viera a ele, e tomou o cordeiro do homem pobre e preparou para o homem que viesse a ele. Então o furor de Davi se acendeu em grande maneira contra aquele homem, que dizia a Natã: vive o Senhor, que digno de morte é o homem que fez isso. E pela cordeira tomaram a dar quadruple, porque fez tal coisa e porque não se compadeceu. Então disse Natã a Davi: tu és esse homem, assim diz o Senhor de Israel: eu te ungi rei sobre Israel, eu te livrei das mãos de Samuel, eu te dei a casa de teu Senhor e as mulheres do teu Senhor em teu seio, também dei a casa de Israel e de Judá. Se isto é pouco, mais te acrescentarei tais e tais coisas. Porque, pois, desprezaste a palavra do Senhor, fazendo mal diante dos olhos? A Urias, o heteu, feriste a espada, e a sua mulher tomasse por tua mulher, e ele mandaste com a espada aos filhos de Amon. 10. Grave bem isso. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezasse e tomasse a mulher de Urias, o heteu, para ser tua mulher. Fechamos nossos olhos. Eterno Deus, Pai Celestial, te agradecemos por esse momento que estamos diante da tua presença, Senhor. Essa é uma história real que aconteceu no reinado de Davi, Pai. Mas aqui existem coisas muito preciosas, pedras preciosas, para podermos entender o como Deus é. Pai, abençoa-nos, Pai, e perdoa as nossas transgressões. Pedimos isso em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Quando se deparamos com esse assunto, e Samuel está falando da questão de Davi e todo o problema que eles tinham feito, e se eu fosse um advogado, eu defenderia a causa de Davi, ou se eu fosse um promotor, eu julgaria ou condenaria Davi. Então, quando você se aplica a essas duas condições, você vai ver um Deus que tem uma sublime graça. E quando ele se depara com essa situação de Davi, porque Davi, eu não quero que você se engane com isso, ele fez a escondida. Eu não quero que você se engane pensando assim, o Davi, não, ele fez tudo ao escondido, ele planejou toda aquela coisa, está tudo planejado. Tanto que ele achava que ninguém sabia. Agora Deus, no seu oculto, mandou um profeta, Natã, para contar uma história que a gente foi narrativa agora, que a gente leu, para falar a ele. E interessante, que o irmão Bruno vai usar na mensagem, depois que eu vou ler aqui, ele vai dizer assim, logo Davi julgou que esse homem devia morrer. Na história que ele está contando, Davi não sabe que é ele. E ele está contando a história, daqui a pouquinho diz assim, e Davi ficou indignado. Quem é esse homem? E agora ele vai dizer assim, esse homem deve morrer e deve pagar 4 vezes mais. Se ele pegou aquela ovelhinha, ele tem que ganhar 4 ovelhinhas. Olha só, o julgamento de Davi. Daí Natã vira para ele e diz assim, este homem é tu.
E o irmão Bruno vai usar na mensagem uma coisa interessante, ele diz assim, quando a gente está julgando as pessoas ou outra pessoa, a gente é muito rápido em julgar. É isso que ele vai apontar. E depois desse, se agora quando cai em você, daí você começa a ficar preocupado. É o que aconteceu com Davi. Davi, ele entrou num processo de, poxa, quem é esse homem? Estou indignado com esse homem. Esse homem deve morrer. Mas depois que Natan fala assim, esse homem não morrerá. Mas Deus abre outras coisas que vai acontecer daí no seu reinado e na sua família. Por isso que a gente deve prestar atenção. Deus tem graça, tem misericórdia, tem. Mas há um preço que você deve pagar. Olha só, ele vai dizer aqui, ó. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa. Porquanto me desprezaste e tomaste a mulher de Urias, o heteu, para ser tua mulher. Então você começa a perceber que o que aconteceu depois? O filho de Davi morreu, houve problemas, houve vários problemas que Davi não conseguiu cuidar do seu lar, mas por causa de uma ação que aconteceu ali. Agora, Deus falou assim para ele, você pensa assim que Deus falou assim, ó, esse homem deve morrer? Você diz assim, mas por que ele vai morrer? Porque a lei dizia que tinha que morrer. Quando acontecia isso, era apedrejado em Israel. Está vendo a graça de Deus? Mas esse homem não vai morrer. Você percebeu? Quando você se depara com a lei, a coisa toda, a ideia era passar um monte de pedra, mesmo sendo rei, apedrejar o rei. É isso quando o irmão Brana vai entrar nesse assunto para dizer essa condição que acontece. E eu, percebendo essa ideia, irmão, você se depara com uma situação. Eu quero que você também guarde isso. Davi é um filho de Deus. E tem uma coisa interessante na Bíblia, fala assim, ó, Deus não imputa pecado para filhos de Deus. Ficou difícil para entender isso? Imputar, ele não registra. É como a Bíblia fala assim, ó, um cristão não pode pecar. Então, peraí, só não confunda o que eu estou falando para pegar bem certinho isso. Não se imputa pecado. Deus não imputa pecado. Daí você vai dizer, mas Davi não pecou? Davi pecou. Pecou. E logo Deus já manda o profeta. Mas você já percebeu que no mesmo momento que ele é descoberto, ele já quer se arrepender? Na mesma situação que Caim, eu quero colocar esses dois pensamentos para você entender. Quando Caim, Deus fala com Caim, e ele vai vendo que Caim matou Abel, Caim começa a se esconder do pecado. Ele começa, será que eu sou o cuidador do meu irmão, não sei o quê, será que eu fiz tão mal, tão assim? Ele começa a se desvair, ele não quer se arrepender, ele quer só sair da situação, tanto que ele sai da presença de Deus. Você percebeu? Ele não quer, ele não se arrepende, ele vai abrindo espaço para sair da presença de Deus. Davi já não é assim. Davi, quando ele foi descoberto, ele também estava fazendo coisa escondida, e quando ele foi descoberto, ele disse, eu tenho que me arrepender. Aí você vai entender o que é um cristão e o que é um que não é cristão. O que não é cristão, ele vai se desvaindo, vai se desvaindo, vai se desvaindo, vai se desvaindo e vai sair fora. Ele não quer dar perdão. Ele não quer de maneira nenhuma pedir perdão para Deus. Porque ele acha que é aquilo. Por isso que o irmão Brana, ele vai abrir uma informação, irmão. Eu quero colocar isso muito claro. A mensagem é graça. Ele vai dizer assim, ó, ora, estas eram as paixões de Davi. Ele tinha 500 esposas, mas quando viu a esposa de Urias, em vez de tomar uma de suas 500 esposas para guardar,
ou satisfazer sua paixão, ele foi e tomou a esposa daquele homem. Então matou Urias. Davi não sabia o que estava fazendo, pois Davi estava pronto para pronunciar o julgamento. Esta é a maneira que somos. Olha só o que ele está dizendo. Sempre podemos julgar o outro companheiro, mas quando isto vem para nós, isto é diferente. Viste o julgamento de Davi? Era que aquele homem morresse. Mas quando chega para ele, agora a coisa ficou feia. Daí ele vai dizer, Davi disse, o homem pegará com sua vida. Ele estava dizendo, o homem vai morrer. Aquele velho profeta, aquele com o olho amiudado, ele disse, Davi, certamente, tu não morrerás. Observe a graça operando aí imediatamente. Isso é graça, irmão? Porque era para ser apedrejado e era morto. E o profeta dizia, tu não morrerás. Mas agora perceba o que ele vai dizer. O Espírito caiu sobre o profeta, ele salvou a vida de Davi. Graça. Certamente tu não morrerás, mas a espada não deixará sua casa, até que o teu coração esteja totalmente purgado. Percebeu aqui o que está acontecendo aqui? Deus está usando o profeta para dizer assim, a espada vai estar na tua casa, vai estar tendo problema isso, vai dar isso, mas até tu purgar isso, pagar o preço, vai ser restaurado. Pois tu és aquele homem rico. Isto ficou diferente agora, não ficou? O que salvou Davi quando o seu próprio julgamento disse, o homem morrerá. Ele pagará até o fim, ele pagará por isso com sua vida. E o profeta disse, certamente, graça. Ele não morrerá. Tu não morrerás, Davi. A graça tem salvado. Você está entendendo o que lá no passado já estava sendo formado através de Jesus Cristo, que é a graça que salva? O ladrão da cruz, ele tinha mérito para ser salvo? Não tinha. Que é a graça? A graça que salva. Agora, tem uma percepção aqui que a gente deve entender. Todos aqueles filhos de Deus, mesmo como foi Davi, que estava escondendo o seu pecado, mas a hora que a coisa chegou, ele quer se arrepender. Ele quer acertar. Enquanto a outra contrapartida, você vai perceber que quando a coisa vai chegar, aquela pessoa não quer se arrepender. Olha aqui. Se não fosse pela graça, onde estaríamos todos nós? Não é isso? Certo? Certamente. O irmão Brana, ele usa essa expressão para dar esse conhecimento a nós, irmão. E isso é bom a gente saber, porque a gente vai se deparar. Você acha que Davi só fez assim, foi, e acabou, e resolveu? Irmão, o pecado grita em nós. Quando eu cometo um erro, cometo um pecado, ele grita em nós. Tu não dorme, tu tem isso, tu tem aquilo. Aquilo começa a gritar em ti. De tal maneira que te atormenta. Da mesma forma que aquele pecado grita em ti, existe um arrependimento para produzir a libertação disso. Isso, irmão, por que está no Salmo? O que Davi estava sentindo? Por que está escrito no Salmo? Quem escreveu aquilo no Salmo? Depois que Davi comete aquele erro e começa a se arrepender, quem escreveu aquilo? Vê se isso não é gritante. Olha só. Está no Salmo 51. Se você depois quiser ir em casa, ler com tranquilidade, você vai perceber. Ele vai dizer assim, tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão da tua misericórdia. Então ele sabe que Deus é misericordioso. Você também tem que saber que Deus é misericordioso, porque você vai falhar um dia. E esse efeito tem que ser para ti também. Não é só para as pessoas. Tem gente que tem costume de perdoar as pessoas, mas não se perdoa. Então esse efeito também tem que servir para ti um dia.
E quando Davi está falando dessa questão, ele está falando assim, ó, segundo a tua benignidade, Deus misericordioso, ele sabe quem é Deus. O bom disso, irmão, tem vezes que você passa uns processos na tua vida cristã para tu saber quem é Deus. E ele vai dizer assim, apaga as minhas transgressões, segundo a tua multidão das tuas misericórdias. Olha só o que ele vai começar a dizer, lava-me completamente da minha iniquidade, irmão. Ele nem usou pecado, ele usou iniquidade, porque ele sabia que aquilo era errado e ele estava fazendo. Você sabe qual é a diferença, né? Quando eu sei que aquilo é errado e vou fazer, isso é iniquidade, eu estou contra a palavra. Por isso que ele está expressando claramente, dizendo, olha só, lava-me completamente da minha iniquidade e purifica do meu pecado. Visse? Ele está dando uma afirmação, eu sabia que estava errado e fiz. Agora, eu sei que eu tenho um pecado a ser resolvido. Duas coisas diferentes, tá vendo? Iniquidade é quando eu sei que aquilo é. Agora, pecado é diferente, eu não sei e faço. Por isso que existe um monte de pecador aí fora. Muitos pecadores não sabem o que estão fazendo. Agora, partiu para filho de Deus, já cai na iniquidade. Por isso que a Bíblia é muito importante, ela frisa coisas importantes para a gente ter. Daí você diz assim, poxa, então Davi acabou, irmão. Olha o que está acontecendo aqui. Ele vai dizer assim, porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Você percebeu aqui? Irmão, não é só em Davi. Em qualquer pessoa que conhece a palavra de Deus, vai estar isso gritando nele. Ele vai saber que aquele pecado está trancando ele. Agora, por isso que eu digo, Deus não imputa pecado para filhos de Deus. Porque o Filho de Deus vai entrar em arrependimento. E ele é o bálsamo, Deus é o bálsamo de limpar ele. Olha o que vai acontecendo aqui, ó. Contra ti, olha só o que ele vai dizer agora. Será que você não é gritante? Pense nisso. Contra ti somente pequei, e fiz o que é mal à tua vista, para que sejais injustificado quando falares e puro quando julgares. Daí ele vai continuar. Eis que em iniquidade fui formado e em pecado concebeu a minha mãe. Eu fico pensando quão tremendo Davi é de uma capacidade de entender o assunto. Então ele fez aquilo convicto. Porque ele não é um menino, não. Ele não é uma criancinha que não conhece a palavra. Ele está fazendo, ele tem convicto. Porque olha as expressões que ele usa, irmão. Tu tem que entender as expressões que ele está usando. 5. Eis que em iniquidade fui formado e em pecado concebeu a minha mãe. Ele sabe do que está falando, do pecado original. Eis que amaste a verdade no íntimo e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Agora escute aqui, ó. Ele vai dizer, purifica-me com ísopo e ficarei puro. Lava-me e ficarei mais branco do que a neve. Aí eu fico pensando aonde que ele está, em que nível ele conhece isso. Quando você começa a entender a graça de Deus, tu arrependeu, Deus está pronto a te aceitar. Na hora, irmão, Ele está pronto a resolver, a te purificar. Claro, mas então ele purificou e deixou tudo assim? Não, os problemas que Davi fez, ele pagou o preço. Todos os homens de Deus que cometeram alguns erros, ele pagou o preço. Olha só, você pensa que é brincadeira? Analisa assim, é Abraão. Abraão não mentiu, dizendo que a esposa dele era irmã dele, porque ela ficou com medo, quase perdeu a esposa. Já pensasse, a esposa que ele amava, quase ele perdeu? Como ele não devia estar com a esposa lá dentro
do castelo junto. O que ele pensava? Acabou minha vida. Pense nisso. Então, tudo há um preço quando você sai da questão da presença, né? E ele vai dizer assim, ó, faz-me ouvir. Olha só agora, ele vai entrar no outro ponto. Faz-me ouvir júbilos e alegria, para que goze os ossos que tu quebraste. Como Davi estava? Vamos considerar que Davi fosse assim, ele entrasse aqui, Davi entrasse na congregação. Ele estava lá no canto, abatido, moído. Não conseguia nem entoar louvor, porque o pecado estava destruindo ele. Esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Sabe por que ele fala isso para Deus? Porque Deus não consegue ver isso. Ele não suporta isso e não chega a ele. Mas a mim, como pecador, eu sinto isso. Cria em mim, ó Deus, um coração. Agora ele vai entrar na questão. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renovado em mim, um espírito reto. Quem tem coragem de fazer isso? Quem tem coragem de dizer assim, cria em mim, Senhor. Cria em mim. Não me lance fora da tua presença e não retire de mim o teu espírito. Toma a dar-me a alegria da tua salvação. Aqui eu quero afirmar uma coisa que você perceba aqui, irmão. Olha o que ele fala. Torna-me a dar-me a alegria da tua salvação. Ele não está dizendo assim, ó, volta, que perdeu a salvação, não. Ele está dizendo assim, ó, torna-se, me dá essa alegria, porque não tem maior alegria que você ser salvo. Não existe. Por isso que Jesus falou assim, ó, não fique pensando que é fazer prodígio, que o diabo caiu lá, você curou, fazer aquilo. Ele falou assim, ó, dê graças a Deus, fique muito feliz, porque o teu nome está escrito no livro da vida. Então ele está falando de salvação. E aqui ele não tem mais gozo sobre isso, porque o pecado impede de você ter gozo. E ele está querendo que volte isso. Torna-me da alegria da tua salvação e sustenta-me com o teu espírito voluntário, irmão. Essa é uma chave importante que as pessoas tem vezes que não compreendem. Deus ama quando você é voluntário. Voluntário. Você ama Deus porque é voluntário. Eu amo a Deus porque isso. Eu não amo a Deus por causa de A, de B, de pastor, de isso, da música, daquilo ali. Não, eu amo a Deus porque eu sou voluntário. Eu quero é Deus. É isso que a gente deve entender. Não é porque ele tem isso, porque aquilo aqui, é porque aquele lugar é bom, porque... Não, eu amo a Deus porque é aquilo que eu quero. É voluntário. Então ensinarei, olha só o que ele vai dizer agora. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos e os pecadores a ti se converterão. O que Davi está ensinando aos pecadores? O que você acha? Cometi isso. Não. Ele diz assim, eu transgredi a palavra de Deus, mas Deus teve misericórdia da minha vida. Eu transgredi, mas Ele me perdoou os meus pecados. Jesus vem com a palavra para dizer isso. A gente tem que colocar isso em pauta, porque é importante fazer. Jesus vem com uma palavra para trazer essa condição. Olha aqui. Ele vai continuar dizendo outra coisa. Olha só, ele vai dizer assim. Ele diz uma coisa. 13, né? Então ensinarei aos transgressores o teu caminho e os pecados a ti os pecadores a ti se converterão. Livra dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação. Então a minha língua louvará altamente a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, então a minha boca entoará louvor.
Você percebe que até Deus, para você louvar, é Deus que faz isso? Deus te coloca um cântico novo, irmão. É isso que eu quero que você entenda. Não é porque você começa a produzir arrependimento, Deus vai abrir um cântico novo em sua vida. E vai produzir louvor em sua vida. E vai produzir clamores. Só que isso, irmão, tem que está aqui, ó. Tem que estar aqui entendido. Porque tudo depende da sua mente. Se estou triste, o que acontece com o meu corpo? Todo o meu corpo está triste, não é? Quando estou feliz, todo o meu corpo está feliz. Agora pense numa coisa, será que um cristão, ele é sempre triste? Um cristão, ele é feliz, sempre vai ser feliz. Ah, mas irmão, não acontece agora? Sim, isso são circunstâncias da vida, mas eu não sou isso, eu sou sempre feliz. Pode acontecer um problema, eu ficar triste? Sim, mas isso são coisas que acontecem, mas a minha natureza é ser feliz. Por que ser feliz? Ser feliz, você vence as coisas com mais tranquilidade. Ser feliz, você vence tantas coisas, irmão. Você vê, até a tua pessoa é diferente. Isso é uma coisa que tem que estar aqui para produzir no teu corpo. Olha só, deixa eu finalizar esse pedacinho aqui que ele vai dizer assim: abre, Senhor, os meus lábios. Está vendo que não é ele? Então a minha boca entoará o teu louvor, pois não deseja sacrifício. Olha só, senão eu daria. Esse é o ponto, irmão. Tu não te deleitas em holocaustos? O sacrifício para Deus são um espírito, olha onde que ele vai entrar agora, quebrantado, um coração aquebrantado e um contrito. Não despreza, ó Deus. Deus sempre vai olhar essa questão de aquebrantado, irmão. Faz bem, Sião, segundo a tua boa vontade, edifica os muros em Jerusalém, então te agradará de sacrifício, justiça, holocausto, das ofertas queimadas, então se ofereçam novilhos sobre o teu altar. Todo esse salmo está falando do pecado de Davi. Todo esse salmo. Você começa a entender? Todo esse salmo está falando da misericórdia de Deus. Agora, você não pense que Davi não pagou um preço alto. Pagou. Olha só, vamos ver se não pagou. Urias não morreu? O filho dele morreu. Houve uma briga de família, dentro da família. Houve um irmão não olhando para a cara do outro. Tudo por um processo que aconteceu de Davi. É isso que eu quero que você entenda. Você acha que não há preço? Há preço. O pecado sempre busca alguma coisa na sua vida. Ele está ali para destruir isso. Agora o que acontece? Deus tem uma misericórdia, Deus tem uma graça, Deus vai produzir isso, porque logo Davi ele se arrepende disso. E agora vai ter que se consertar. E agora ele está clamando. E agora ele muda a vida dele. Deus gosta de Davi porque ele realmente já se arrependeu. Tem outra coisa que acontece, irmão, que eu quero deixar isso. Davi, ele tem um símbolo a ser definido. Então o menino nasce e Deus não deixa ele continuar. Só para você entender, mas por que esse símbolo? Porque senão o filho seria bastardo na estrutura. Deus, e lá era no Velho Testamento, você entende? No Velho Testamento, esse jovem seria um bastardo. Ele não poderia ter nem reino, não poderia ter nada. Ele não poderia entrar na casa do Senhor. Teria que passar 10 gerações para ele entrar. Daí você, meu irmão, Arante, então isso aí acontece hoje? Não, hoje não acontece isso. Hoje não acontece isso. Por quê? Eu quero arrumar isso aí para você entender. Que dentro da pouco você diz, o Arante falou que acontece. Não, hoje não acontece isso, sabe por quê? Porque Jesus é a graça. Entendeu? Lá era a lei, lá é apedrejamento, lá é uma ação. Quando Jesus chega, ele é a graça.
Então, quando você se arrepende das coisas, Ele está livre para te libertar e deixar entrar na casa da congregação. Olha, então você começa a entender que a graça, ela é soberana, irmão. Deixa eu pegar esse pedacinho aqui, vamos ver se eu consigo mostrar isso para você. Ele vai dizer assim, ó. Semente da discrepância, ele vai dizer, nem mesmo o pecado é imputado a um genuíno crente. Olha só o que o Mamãe está falando. Nem mesmo o pecado é imputado, ou o que é contabilizado, é contado a um genuíno crente. Aqui a gente está falando de crente, cristão, filho de Deus, não é nem contado. Olha só, você sabia disso? Aquele é nascido de Deus, não comete pecado, ele não pode pecar. Não é que ele não possa errar, irmão. Pecado é erro, sabia, né? Por isso que o irmão Bruno vai explicar assim, ó. Olha só o que ele vai fazer. O irmão Bruno vai dizer assim. Aqui é o alvo. Eu pego a minha arma e vou dar um tiro. Se o tiro pega aqui, eu estou em pecado. Ele está explicando o que é o pecado. Porque é para, quando tu atirar, acertar aqui, ó, no alvo. Você entendeu? Então, pecadinho menor, pecadinho maior, existe, a Bíblia tem. Mas só que eu quero dizer para você, quando você dá o tiro e erra o alvo, você está em pecado. Você tem, para não estar em pecado, você tem que acertar o alvo. Olha aqui, ele vai dizer assim, ó. Aquele que é nascido de Deus não comete pecado. Então ele está acertando o alvo, né? Ele não pode errar o alvo. O alvo quem é? Cristo. Se lembre, o alvo é Cristo. Não é aquilo ali não, tá? O alvo é Cristo. Quando você está em Cristo, nova criatura é e não pode pecar. Ah, não pode cometer erro? Pode. Mas você logo conserta. Quer dar um exemplo do nossa era? Irmão Brana mentiu e logo foi lá direto no advogado e disse assim, não, eu estava lá na sala, escutei, saí para a rua e pedi para minha esposa dizer que eu não estava. Mas depois ele foi no outro dia lá, eu fiz isso. Não pode pecar. Está vendo o que está acontecendo? Não cometa pecado, ele não pode pecar. Estão vendo? Isso nem é mesmo impune. Ora, Davi disse, bem-aventurado é o homem que Deus não imputa pecado. Quando você está em Cristo, você não tem desejo de pecar. O adorador, uma vez purgado, olha só, o adorador, uma vez purgado, não mais tem consciência do pecado. Será que Davi já tinha consciência do pecado depois que ele se arrependeu e acertou? Não havia mais na mente dele. Ele sabia que Deus era um Deus de misericórdia. Ele colocaria o pecado dele lá no profundo, lá naquele lugar que não pode chegar. Ninguém